Eu acho que o teatro na minha vida é vida. O teatro, ele é vida que se vive enquanto se compreende, se faz, se realiza a arte do teatro. O teatro é vida. A gente vive o teatro no fazer teatral, na compreensão do que é o teatro, na experiência do teatro. Ele não é apenas uma atividade, uma profissão, ele é muito mais que isso. Ele é a vida sendo vivida. Deitei e dormi. Dormi, sonhei que andei e cansei. A ideia da construção desse espetáculo, ela teve início mais ou menos, acho que em 2010, após a realização do espetáculo Diz a Lenda, que aconteceu aqui com o nosso grupo Mistura de Gente, aqui neste mesmo parque. E foi muito interessante o trabalho de pesquisa, teve uma grande repercussão de público, de crítica, e ficou o desejo de retornar ao parque, junto com a vontade de fazer teatro, de continuar fazendo teatro. Às vezes vai. Força aqui, ó. Tem que ter, isso, tem que ter força nas mãos. As mãos tentam furar. Isso, a mão tenta furar. Gente, dá um efeito. Casaco precisa do casaco. Tá bom. Isso no teatro. Eu fiz uma parceria com o Jairo Leme e ele trouxe a ideia, que era um sonho antigo dele, de montar o Mágico de Oz. Mas aí nós pensamos na oportunidade de otimizar outros espaços de teatro disponíveis na cidade. E nós mandamos em 2010 um projeto para Link, para apresentar o Mágico de Oz nos teatros das escolas de tempo integral que tem nas regiões de periferia da cidade. E na época o projeto não foi aprovado, uma questão burocrática, algum documento que faltou, que estava fora de pasta, que não estava de acordo com o edital, e o projeto foi barrado na Link. E nós engavetamos o projeto em 2010. Quando o Ricardo de Vitor me chamou para fazer a adaptação do Mágico de Oz num projeto cênico para o Parque da Biquinha, eu fiquei bastante feliz. Primeiro, porque eu ia poder juntar a teoria do curso que eu estou fazendo de dramaturgia na SP Escola de Teatro com a prática, tentar trazer essa teoria para a cena, para a materialidade da cena dentro do processo. Então isso já me deixou bastante feliz. O segundo aspecto que me deixou assim, que me surpreendeu, foi que apesar de Oz ser uma obra difícil, um grande desafio para transformar uma obra literária de realismo fantástico em dramaturgia, apesar desse grande desafio, foi muito prazeroso, foi muito gostoso trabalhar com esse material. Então, quando eu comecei a olhar para esse material, que era a obra do Baum, para transformar esse material em cena, os desafios foram grandes na medida em que eu estava trabalhando com um material fantástico e eu tinha que transformar isso na materialidade da cena, mas por um outro lado, a história ela foi me levando, a fábula foi me conduzindo, foi me dando um norte. E aí assim aconteceu, eu fiz a adaptação do projeto, reescrevi, reorganizei a proposta em função do parque como um elemento determinante da cena, como um modelo de ação para a construção da cena, e mandei para a Link e foi aprovado. Então foi mais ou menos esse histórico que iniciou o projeto pela Trilha de Oz. E logo em seguida foi começado o processo de construção, de criação dessa obra diretamente aqui no parque. E aí nós contamos com a ideia de um processo colaborativo de grupo, onde vários profissionais vieram a somar as suas proposições em cada área de atuação, em cada especificação profissional, em cada aptidão profissional. Nesse momento nós tivemos um trabalho muito efetivo da Nanaia, que é a nossa assistente de direção,
e ela deu toda uma fundamentação de entendimento, de construção dos personagens. Eu acho que o grande barato é assim, você deixar o ator, né? Quer dizer, cara, o que é essa personagem para você? Né? Você tem que ser antropofágico, tem que, sabe, comer, devorar essa personagem e ela vir a partir daí sair pelos teus poros. Então a coisa se torna viva, o teatro se torna uma coisa viva, né? Visceral. E isso é muito mágico, isso é um processo maravilhoso. Eu gosto muito de participar, né, desse, eu vou dizer uma palavra horrível aqui, mas é verdade, esse vômito artístico, né, desse lance que vem do que você absorveu dessa personagem, digeriu, né, misturou com você, com seus referenciais, com a sua essência, e você coloca isso para fora de uma forma artística, né? Quer dizer, não só a questão do emocional, mas juntar isso à técnica, a grande dificuldade. Quer dizer, você sabe o que você vai dizer, mas como dizer isso com técnica e ao mesmo tempo com verdade cênica. E aí nós contamos também, em paralelo a esse processo, com o trabalho de preparação corporal do Douglas Emílio, que passou a integrar o grupo, fazendo uma preparação corporal, preparando esse corpo do ator em função das condições naturais do parque, do relevo, do clima e também da ideia dramatúrgica de cada personagem, como que seria construído o corpo desse personagem em função desse espaço que não é convencional, não tem a sua essência natural ao teatro. E também simultâneo ao momento de construção da dramaturgia, de construção das cenas, de entendimento e criação do corpo dos personagens em função do espaço, teve um trabalho muito efetivo, muito significativo da preparação vocal. Então, o trabalho teve que ser intenso. O grupo está tendo aquecimentos vocais e preparação vocal a todos os ensaios, desde que nós começamos em junho. E nas apresentações também a gente faz um trabalho vocal antes de entrarmos em cena, né? Eu digo entrarmos em cena porque eu também participo da peça. Eu faço a Glinda, a Bruxa Boa do Norte. E nessa experiência também de estar participando com o grupo, contracenando com eles, me dá uma visão bacana da dimensão dessa dificuldade, né? De você cantar no espaço aberto, de você encenar em espaço aberto, e isso relacionado ao aparelho vocal, à resistência respiratória, porque afinal de contas a peça é feita numa trilha, né? Dormi, sonhei. O que é seu está guardado. Então as pessoas vão andar, né, os atores andam muito, são 2 horas de peça andando e falando. Então, e eu tô com eles, então eu sinto, né, por eu participar da peça, eu sinto as dificuldades de toda a trajetória. Então eu procuro trazer isso para a nossa preparação vocal. Dar um tratamento tanto no aspecto vocal quanto também respiratório, para que todos consigam dar conta de toda essa gama, né, de coisas que precisam ser apresentadas para o público. E aí durante esse processo de 4 meses de experimentação mesmo, que foi um processo extremamente experimental, a Débora, ela passou a nos alimentar, a nutrir o processo criativo com capítulos que foram sendo definidos nesse momento de vivência teatral. Então a cada semana, a cada 10 dias, a Débora nos mandava algumas cenas que eram essenciais, eram modelos de ação para a fisicalização desse teatro em função das locações do parque. Eles iam experimentando aquilo, de modo que o que funcionava na cena ficava, e o que não funcionava saía. Porque às vezes na dramaturgia, uma ideia que você coloca no papel, ela é incrível, mas às vezes ela não funciona na cena.
E às vezes uma ideia que não é tão intrigante, não é tão interessante e que vem de um improviso, ela funciona muito melhor. Então a gente foi fazendo esses ajustes, o Ricardo juntamente com ele foi fazendo esses ajustes do que a dramaturgia propunha e do que realmente poderia ficar na cena, ser interessante para a cena. Então foi um trabalho extremamente colaborativo, foi um trabalho de criação coletiva, mais que uma criação coletiva, foi uma colaboração coletiva de grupo mesmo. E aí, há uma semana antes da estreia oficial, nós percebemos que a nossa história estava longa, em função das condições de caminhar pelo parque. E aí, uma semana antes, nós identificamos a necessidade de cortar. E aí foi difícil cortar o texto, porque já existia além de uma apropriação do elenco, da equipe, um afeto pela obra completa. Mas aí nós pensamos também que o que importa é a experiência completa, é a integração da percepção do público com essa obra de arte que foi idealizada e seria contada. Mesmo estar com o espetáculo já formatado e tentando melhorar. Então, na medida em que a demanda do público ou do espaço vai sendo jogada para o elenco, vai sendo jogada para os artistas, eles vão melhorando aquela performance, aquela cena, aquela situação cênica que até então não é que não estava bem resolvida, mas que pode ela ter um salto a partir da devolutiva do público, do espaço, do momento. E nós não queríamos mais perder público durante o parque. A gente queria que o público se mantivesse presente até o final, até ele ver a Dorothy voltar para sua casa, né? E aí a gente identificou que, na verdade, era aqui na cena final que estava longo. Os dois encontros da Dorothy com o mágico foram resumidos, a história ganhou uma dinâmica, a performance se tornou mais dinâmica, mais resumida, e a gente viu nesse resumo uma motivação maior para o público permanecer. Que é exatamente você trazer o público para mergulhar, né, dentro de um pedaço ecológico que tem dentro da sua cidade, lindo, maravilhoso, muitas pessoas não conhecem. Então você vai fazer com que o teatro seja uma forma das pessoas andarem por esse parque, conhecerem. E essa junção, essa miscigenação, né, da natureza com a arte, é muito, muito bonito, muito legal isso. E tem sido uma obra viva, ela tem sido construída e transformada também durante a temporada. Ao final de todo dia de apresentação, nós identificamos possibilidades de melhorias técnicas, possibilidades de alterações de marcações de cena, de acomodação do público, de colocação do público em função do espaço para um melhor conforto e uma melhor visibilidade. Então tem sido uma obra extremamente viva e uma obra aberta mesmo, que ela tem se transformado com a intenção de melhorar a cada dia de performance e de apresentação. O desejo é de não acabar. Quando acabar a nossa temporada de 16 apresentações, a ideia é continuar. Que a gente possa continuar, de alguma maneira, tendo essa realização, essa felicidade a partir de toda essa experiência vivida. Então a nossa ideia para o ano que vem é fazer a manutenção da temporada, tentar, através de outras leis de fomento, de incentivo à cultura, continuar essa história, continuar essa aventura pela trilha de Oz e tentar atingir um maior número de pessoas, tentar estender essa experiência tão significativa, tão emocionante para a equipe e atingir um maior número de pessoas, né? Então nós já estamos mandando o projeto para outros editais, para outras leis de incentivo à cultura,
para fazer uma manutenção da temporada, não somente aqui em Sorocaba, num retorno de apresentações no ano que vem aqui no parque, e na tentativa também de levar esse espetáculo para outras cidades, para outras regiões e até para lugares bem distantes daqui mesmo. Até viajar por todo o Brasil. Nós temos esse desejo, esse sonho, esse projeto de viajar com o espetáculo e que ele não acabe, que ele possa continuar. Olá, Dorothy. Você deseja voltar para casa, não é? Linda, mais do que tudo. O poder de ir a qualquer lugar que deseja está nos seus sapatos de prata. Você sempre teve esse poder. Quer dizer então que eu podia ter voltado para casa desde o dia que eu cheguei aqui? Sim, mas aí você não teria conhecido os seus 3 grandes amigos e sem você eles não teriam encontrado os seus dons maravilhosos. Tem razão, Glinda, eu não teria trocado isso por nada nesse mundo. Acho que o teatro entra na vida da gente e toma a vida da gente, né? Então, sou o teatro. A minha vida é colocada em função do teatro, ela está em função do teatro. O teatro é vida, né? O teatro é o que a gente tem de mais vivo, é o nosso corpo em cena. Então é a vida, a nossa vida, o nosso corpo, ele é o teatro, né? Não tem como a gente não ser o teatro. Se a matéria essencial do teatro é a vida.